Olá, amigos do Jornal de Campinas. Eu converso com o senhor José Roque, que é o diretor-geral do CNP em Campinas. Senhor José Roque, qual é a importância de ter um centro de pesquisas como esse, não só em Campinas, como no Brasil? Olha, um centro desse é extremamente importante porque ele congrega equipamentos, né, que são únicos no mundo, por exemplo, como um síncrotron, né, que é um dos únicos 3 do mundo, um aqui em Campinas, um na Suécia e um na França, de última geração, né, então o que há de mais avançado para análise de materiais, não somente o síncrotron, mas toda a parte de nanotecnologia, microscopia eletrônica, salas de análise para materiais e preparação de materiais, biociências, biorrenováveis, incluindo planta piloto. Então esse complexo, né, permite que se pesquise diversos problemas de importância para a sociedade, como na área de energia, de saúde, né, de meio ambiente, novos fármacos, né, novos materiais. E isso depende de você ter justamente esses equipamentos avançados e recursos humanos altamente competentes e de várias disciplinas, né? Essa multidisciplinaridade é fundamental. Então esse é um centro único, né? E Campinas pode se orgulhar de ter seu local, né? Que historicamente acabou congregando esse conjunto, né, de competências no CNPEM. Quando se fala de pesquisa de alto padrão, pesquisa de aceleração de acelerador de partícula, a maioria da população não entende. De que forma essas pesquisas que estão realizadas aqui, elas estão no dia a dia das pessoas comuns? Tá. Perfeito. Quando a gente fala de aceleradores de partícula, tem 2 tipos. Um que as pessoas escutam muito falar na mídia, que o grande acelerador fica lá na Suíça, é o CERN, né, que é um acelerador de 27 km, é o que a gente chama de colisor. O objetivo desse colisor é entender questões mais fundamentais, como as forças fundamentais, a origem do universo. Não é o que a gente faz aqui. Nós temos um acelerador que em escala é bem menor, mas é porque ele não precisa ser tão grande, porque ele não colide nenhuma partícula com nada. Ele acelera os elétrons, e esses elétrons vão ser os geradores do que a gente chama de luz síncrotron, que é principalmente raio-x e ultravioleta, né, também infravermelho, de altíssimo brilho, ou seja, algo que parece mais com uma ponteira laser do que uma lanterna. Então é como se nós tivéssemos algo parecido com uma ponteira laser, mas de raio-x. E o raio-x ele é importante, por exemplo, para você investigar dentro da matéria, a estrutura da matéria. Então a gente, como se tivéssemos um gigantesco microscópio que permitisse que a gente agora investigasse as propriedades mais fundamentais dos materiais em si. Sejam eles materiais que vão ser importantes para fármacos, sejam eles que vão ser materiais importantes para novas energias alternativas e renováveis, né, como células solares, como baterias, né, sejam quaisquer novos processos ou materiais que impactarão, né, a vida das pessoas eventualmente quando você justamente desenvolvê-los. Então nós estamos hoje numa transformação no mundo, por exemplo, buscando métodos de gerar energia, né, seja para carro com baterias mais eficientes, né, seja para a produção de energia em mais ampla escala, né, onde a gente está procurando, por exemplo, o hidrogênio verde é uma possibilidade. Então isso exige que você tenha, vamos dizer assim, equipamentos, né, como esse e faça pesquisas para conseguir desenvolver, né, essas áreas, né, e portanto um centro como esse é central para que isso tenha sucesso. Senhor José Roque, diretor-geral do CNPEM, Campinas passa por uma situação complicada com relação à arborização urbana. Existe alguma pesquisa específica no CNPEM que poderia prever alguma situação ou evitar alguma situação, como foi destruído em alguns lugares, foi destruída a mata, foram arrancadas quase 200 árvores. Há alguma pesquisa nesse sentido aqui no CNPEM? Veja, nós não fazemos pesquisa diretamente sobre a questão de desmatamento, reflorestamento, mas o CNPEM entende a importância de se olhar essa questão mais ampla, né, do meio ambiente, né, de sustentabilidade como um todo, e o que se entende é que se você olhar certas, por exemplo, floresta amazônica, Mata Atlântica e etc., né, para olhar num contexto mais amplo, você precisa agregar valor, né, com o que a gente chama de floresta em pé. Isso significa a utilização, por exemplo, da biodiversidade, né,
que está presente nesses ambientes e que eles precisam estar preservados para que ela continue existindo. E a partir dessa biodiversidade você tem um potencial assim, do espaço químico, né? Então você pode ter fármacos lá que são únicos, ou você pode ter micro-organismos, né? Ou outras moléculas que possam permitir a transformação da biomassa para gerar novos materiais e combustíveis. Então o CNPq atua muito nessa área, tendo essa visão, né, de que você tem que preservar para manter a biodiversidade e através da biodiversidade gerar riqueza de uma maneira mais sustentável. Existem empresas internacionais e nacionais que usam o CNPq ou que têm parceria com o CNPq para fazer essas pesquisas? Há várias empresas, né, de diversas áreas, né, muitas delas da área de fármacos, por exemplo, né, muitas inclusive que se interessam pelo fato da gente poder utilizar a biodiversidade, ou empresas que justamente pesquisam combustíveis alternativos onde a gente busca utilizar enzimas ou micro-organismos dessa biodiversidade. Então sim, temos empresas tanto brasileiras quanto estrangeiras que hoje fazem parcerias e que percebem que o CNPq tem uma capacidade muito grande de auxiliá-las na busca desses novos produtos. Senhor José Roque, agora com relação à mão de obra técnica qualificada para trabalhar aqui, trazer um centro de pesquisa como o CNPq, ele exige uma mão de obra qualificada. Além desse evento, o que é possível fazer para manter, primeiro, não ter a perda dos cérebros que vão embora para o exterior, que são formados aqui e vão embora? O que fazer para manter essa garotada interessada em ciência, despertar esse interesse pela ciência, pela pesquisa? Além desse evento, o que é possível fazer? Como você falou muito bem, o evento em si já é uma maneira de fazer isso. Nós temos visitas regulares, nós temos um programa que a gente tem feito com professores do ensino médio. A gente entende a importância dos professores como efeitos multiplicadores para os jovens, né, que eles vão transmitir para os jovens o que eles aprenderam aqui dentro. Então é um programa de imersão de professores do ensino médio. Nós temos a nossa área de comunicação que busca, né, de forma regular, né, ter visitas de escolas aqui. Então as escolas podem procurar e entrar no site do CNPq para ver como que elas podem agendar vindas aqui, né, para conhecer o CNPq, né, dentro desse programa nosso. E temos um programa muito forte de estágios. Então a gente tem um programa unificado de estágio. Então se você é um engenheiro, se você é um técnico, se você é um engenheiro físico, né, se você tem áreas de interesse conectados ao que é a atividade do CNPq, nós temos um programa de estágios que, vamos dizer assim, abre da ordem de 170 vagas por ano para você vir trabalhar, certo? Então a gente entende que é fundamental para o futuro do CNPq e o futuro do Brasil que a gente sempre esteja trazendo novos profissionais, que o CNPq entende que ele é uma parte importante não somente para a sua sobrevivência, mas para formar pessoas para o Brasil como um todo. Senhor José Roque, recentemente a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana da Silva, falou em recompor o orçamento, houve aí uma redistribuição da verba nacional e a Ciência e Tecnologia obviamente perdeu como outros ministérios perderam. O senhor já tem alguma informação positiva com relação a isso? Já há algum recurso a mais que o senhor estava precisando para o desenvolvimento das atividades do CNPq ou ainda não, isso ainda não se tornou realidade? O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações conseguiu um grande esforço de recompor o chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, né, que estava sendo contingenciado no governo anterior, e nesse momento eles estão no processo final, eu diria, né, de decisões de redistribuição desses recursos. Então o Ministério tem se esforçado para garantir, enquanto essas decisões não são ainda, vamos dizer assim, definitivas, o necessário para que o CNPq mantenha as suas atividades. Mas estamos com discussão com o Ministério e temos indicação de que ele irá apoiar os projetos importantes e prioritários do centro. Voltando um pouquinho à questão da participação dos jovens, o interesse dos estudantes, o senhor mencionou o programa dos estágios. O que o senhor tem recebido hoje no CNPq, em termos de alunos, eles estão preparados para desenvolver as atividades de pesquisa, as atividades científicas? Qual é o nível desse jovem que está chegando até o senhor?
Veja, eu acho que deve ter um processo, inclusive, talvez de autoseleção. Nós temos conseguido, sim, nos nossos estágios, termos jovens bastante bem formados. É importante que eles, ao ficarem um ano, passarem um ano pelo CNPEM, eles, inclusive, se capacitam muito mais em várias das áreas, inclusive pela pluralidade de áreas de atuação que o CNPEM tem, né? Mas a gente tem conseguido, sim, encontrar jovens ainda muito bem formados. Mas não há dúvida que após esse ano de estágio aqui no CNPEM e tendo assim, contato, né, com todas as áreas de atuação, que é um centro de ponta de fronteira no Brasil, eles se capacitam inclusive para encontrarem emprego em diversos outros ambientes, mesmo fora do CNPEM. Tá bom, muito obrigado. Eu conversei com o senhor José Roque, que é diretor-geral do CNPEM, que fica aqui no distrito de Barão Geraldo, em Campinas. O prazer foi todo meu.